Um dia destes, tentei fazer um trabalho gráfico no computador, mas não estava preparado para ele. Não conhecia a forma de funcionar do programa e, apesar de saber que é possível fazer aquilo que eu estava a tentar fazer, a verdade é que gastei algumas horas e, a partir de certa altura, comecei a ficar bastante irritado porque simplesmente não conseguia que o bendito programa fizesse aquilo que eu queria. E a imagem não se aproximava nada daquilo que eu queria, o gráfico não ficava nada próximo daquilo que eu queria. Depois de algum tempo, e não sendo muito fácil, porque nós, seres humanos, temos a tendência para ser um bocado orgulhosos e temos alguma dificuldade de dizer, não sei, não consigo, por favor, ajuda-me. Mas finalmente, depois de algumas horas de ter levado uma grande tarefa do computador, finalmente reconheci que não ia conseguir fazer e pedi a ajuda a quem percebia do assunto. E a coisa se resolveu com relativa facilidade. Creio que todos nós já tivemos experiências assim. Tentar fazer coisas para as quais não estamos habilitados. Talvez fosse feito para ajudar alguém, ou talvez fosse uma coisa que queríamos fazer para facilitar a nossa vida. O fato é que nós tentamos, aparentemente era fácil, mas simplesmente não deu certo. E se não estávamos capacitados, ponto final, não valia a pena insistir. Quando eu reconheci e pedi ajuda a quem estava realmente preparado para fazer, o trabalho se fez em poucos minutos. E é claro que depois dele feito, e não me tendo custado nada, é fácil dizer, afinal, era tão simples. Mas a verdade é que foi preciso graça. Foi preciso que alguém fizesse por mim. Foi preciso que alguém me desse uma ajuda que eu não merecia. Mesmo que esta graça possa ser considerada pequena, mas ela é um exemplo daquilo que é a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz exatamente isto nas suas cartas a respeito da nossa salvação. A nossa reconciliação com Deus é algo que não pode acontecer através da nossa própria força. Nós simplesmente não estamos capacitados, não estamos habilitados para, no nosso próprio esforço, conseguir chegar ao nível de santidade que Deus tem. Não conseguimos. Não é através da tentativa de sermos bons, não é pelo nosso próprio esforço, não é pelo cumprimento de regras religiosas que nós vamos chegar lá. Simplesmente não dá. Não estamos habilitados. E é por isso que alguém teve que fazer a obra que nós não podíamos fazer. E o apóstolo Paulo discutia isto e debatia este assunto de forma muito direta, sobretudo com aqueles que vinham para o cristianismo da base judaica e que traziam junto com a mensagem da salvação em Jesus todas as regras e as leis para serem cumpridas. Uma das pessoas com quem Paulo teve que discutir isto foi o próprio apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos. Pedro tinha ido visitar a cidade de Antioquia e ali estar com a igreja. E enquanto estava só ele, Paulo e os crentes gentios, os crentes de origem grega, Pedro não teve grande preocupação com a lei, porque ela realmente não era importante, não era pela lei que ele fora salvo. Então ele sentara-se com os gregos, comera com os gregos, festejara com os gregos, porque a liberdade em Jesus nos permitia isto. Mas quando chegaram alguns, vindos de Jerusalém, que queriam acrescentar à graça de Deus o cumprimento de regras, Pedro começou a ficar desconfortável. Porque uma das leis dizia que um judeu não podia comer junto com um gentio, não podia comer o mesmo tipo de comida, não podia sentar-se à mesma mesa. E então Pedro começou a afastar-se. E às tantas Paulo perdeu a paciência. E chamou publicamente a atenção e Pedro disse, então como é que é? Até ontem estavas aqui à vontade e agora de repente mudas a tua atitude. Então não sabes que não é pelo cumprimento da lei que nós somos salvos? Porque é que tu, sendo judeu, vives como os gentios, mas queres obrigar os gentios a cumprir a lei? E é no seguimento da descrição deste debate que o apóstolo Paulo nos fala um pouco mais a respeito da graça. Está lá
carta aos Gálatas, no capítulo 2. Nós temos acompanhado esta carta nos cultos da noite. Aliás, estamos acompanhando as cartas de Paulo pela sua sequência cronológica. Estamos em Gálatas, que terá sido provavelmente a terceira carta de Paulo. E diz assim, capítulo 2, a partir do verso 15. É Paulo argumentando. Ele diz: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne, ninguém será justificado. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu inutilmente. Eu tinha dito aos irmãos na semana passada que o apóstolo Paulo estava tão exaltado com este tema que a certa altura o seu grego ou a sua construção do texto não é das melhores. Evidentemente que ele está inspirado pelo Senhor para dizer o que diz, mas ele está emocionado, e quando estamos com a emoção subindo à flor da pele, nem sempre conseguimos dizer as coisas da maneira talvez mais gramaticamente mais correta. É por isso que às vezes a leitura do texto não é das mais fáceis, mas vamos olhar para ele e vamos ver se conseguimos entender bem. Paulo começa por lembrar, e ele está a escrever a carta para os Gálatas, mas ele está a colocar-se na sua posição como judeu. Ele está a lembrar que ele é judeu de nascimento, ou seja, ele nasceu debaixo da lei, ele compreende da lei, ele não é um gentio de nascimento. Para os judeus, aqueles que tinham nascido gentios, que não tinham a lei, eram considerados à partida pecadores. É por isso que ele diz no versículo 5, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ele não está a dizer que apenas os judeus são santos e os gentios são pecadores. O que ele está a fazer é o contraste da lei. Nós, judeus, nascemos sobre a lei. Nós não nascemos já pecadores que desconhecem as realidades ou os princípios daquilo que Deus ensinou. Então, baseado nisto, ele chega ao versículo 16, versículo-chave de toda esta carta, em que o Paulo introduz alguns temas que são centrais para a sua mensagem e que vão se tornar um dos momentos mais importantes, ou dos temas mais importantes de toda a doutrina protestante, aliás, a base para a própria reforma protestante, porque ele começa a introduzir aqui a figura da salvação, que é conhecida por justificação. Ele diz no versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A justificação, irmãos, é uma das figuras favoritas do apóstolo Paulo. Ela vai ser a pedra de toque de toda a reforma protestante. Trata-se de uma visão judicial da lei. Nesta figura, nós imaginamos uma sala de tribunal. Temos o juiz, temos o réu, temos o advogado de defesa, temos o promotor de justiça. Nós somos os réus. Nós estamos sob acusação. Agora, o promotor que nos acusa não tem dificuldade absolutamente nenhuma em nos condenar, porque tudo aquilo que ele aponta sobre nós é verdade. E quando ele apresenta toda a sua lista e é-nos perguntado a nós, como normalmente numa sala de tribunal, então, meu amigo, minha amiga, você acabou de ouvir aquilo que o promotor disse, como é que você se declara? Nenhum de nós terá condições a não ser dizer culpado.
Porque tudo aquilo que o promotor apontar, e o promotor aqui é o nosso acusador, é aquele que é o acusador das nossas almas, é o inimigo dos nossos corações, tudo aquilo que ele disser é verdade. E então como é que vamos escapar desta situação? Não temos como, irmãos. Só há uma coisa a fazer, o juiz tem que declarar a sentença. E a sentença é muito simples, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Só existe uma possibilidade de salvação. É se alguém nos trouxer uma justiça que não seja nossa. E o que acontece na figura da justificação é que Deus o Pai, o juiz, Ele não nos declara justos simplesmente porque lhe apetece ou porque Ele passa a mão na nossa cabeça. Que algumas pessoas dizem, Deus é amor, Deus é bom, não vai condenar ninguém. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é harmonia. Em Deus não há desequilíbrio. O seu amor está ao lado da sua santidade e da sua justiça. E um atributo não pesa mais do que o outro. Deus nos ama, mas Ele é um Deus de justiça. Ele não pode passar a mão em cima da nossa maldade, do nosso pecado e dizer, não é nada. Realmente, a lei diz, e a lei fui eu que escrevi, o salário do pecado é a morte. Mas olha, vamos mudar isto agora, isto é muito pesado, vamos alterar esta noção. É isto que nós lemos, por exemplo, na teologia muçulmana, em que o Deus do Islão, ele muda de ideia conforme lhe apetece. E se ele quiser, condena. E se não quiser, não condena. Irmãos, não é esse o ensino da palavra do Senhor? Nos diz que o nosso Deus é um Deus coerente. Existe uma pena que foi estabelecida. Só há uma possibilidade. Alguém levou a condenação. Alguém pagou o preço. Alguém levou a dívida. E a morte que nós tínhamos que levar, Jesus levou por nós. E como Jesus levou a nossa morte, nesta hora Ele se levanta como nosso advogado e diz, Senhor juiz, Pai, ele realmente é culpado. Ele realmente merece a condenação, mas eu já sofri a sua pena. Eu já morri a sua morte. Eu já carreguei a sua dívida. E nesta hora, irmãos, o Senhor faz connosco uma troca. Nós trocamos com Jesus a justiça e o pecado. Nós entregamos a Jesus os nossos pecados e Ele crava na cruz. E Ele entrega-nos a sua justiça. Graça. Graça. Favor. Nós não merecemos, irmãos. Por isso é que é evangelho. Por isso é que é extraordinário. Por isso é que nós temos que falar. E então, o juiz nos declara justos, mas com justiça total. Porque alguém realmente levou à condenação. Mas isso é feito como, irmãos? É pela fé. É crendo que ao morrer no Calvário, Jesus estava a levar os meus pecados. Naquela hora, Ele estava a carregar aquilo que era a minha condenação. E então, o apóstolo Paulo diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Ele repete, ele vai-se insistindo neste tema para que nós não percamos a ideia. E veja, irmãos, justiça e fé, a ênfase do apóstolo Paulo, o meio de nós recebermos, esta oferta de Deus, o meio de nós podermos, diante do juiz, sermos declarados justos, é a fé. É a nossa confiança naquilo que o Senhor fez por nós. É a nossa fé naquilo que Jesus declarou. Quando nós reconhecemos que não somos capazes, que pelo nosso esforço não vamos chegar lá, e nós abrimos mão de qualquer autojustiça, e nós dizemos, Senhor, eu sou pecador, estou perdido, mas eu entendo que Jesus morreu por mim, eu preciso da Tua salvação, perdoa os meus pecados, eu quero receber aquilo que Tu tens para mim. Esta é a proposta da palavra do Senhor. E Paulo deixa claro neste versículo 16 que a salvação é algo universal. Os irmãos veem, ele começa dizendo, sabendo que o homem, e aqui ele está a falar o homem e a humanidade, o homem no sentido geral. Depois ele passa para o lado pessoal e ele diz, nós temos crido em Cristo, para nós sermos justificados.
não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. E ele termina outra vez falando do geral. Ele diz, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Mas é claro, irmãos, que os judaizantes, os que queriam acrescentar a lei àquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, acusavam Paulo de ser pecador. Porquê? Porque ele não cumpria mais as regras da lei. Ele já não se preocupava com aquelas regrinhas que dizia, não coma isto, não coma aquilo, obedeça a tal dia, faça isto, faça aquilo outro, não faça isto, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Paulo dizia, não é o cumprimento da lei que está mais sobre nós, estas regras não têm mais peso nenhum sobre nós. E Paulo dizia, então, lá porque nós estamos a viver pela fé em Jesus, então quer dizer que nós somos pecadores e que Jesus tornou-se ministro do pecado. É o que ele diz aí no versículo 17. O que é que ele está a querer dizer com isto, irmãos? Ele está a dizer, olha, nós vivemos assim, nesta liberdade, porque Jesus nos libertou. E foi Ele que nos disse para nós ficarmos livres. Foi Jesus que nos disse, olha, o que contamina o homem não é o que ele está a comer. Não é o que ele come. A comida que come não é que contamina verdadeiramente. É outro tipo de coisas que contaminam o homem. Está lá no coração dele o que contamina o homem. Foi Jesus que disse, eu sou Senhor do sábado. E tantas outras coisas que Jesus interpôs à lei, não deixando de a cumprir, mas indo ao seu coração. Então Paulo dizia, então Jesus tornou-se ministro do pecado por causa disto? É Ele que está a dizer-nos para vivermos livres destas coisas? Então é Jesus que está-nos a ensinar para viver desta maneira? Ora, a proposta dos judaizantes era esta. Sim, aceitem a Jesus, mas cumpram a lei. E então Paulo vai usar um argumento, irmãos, mais forte ainda. E talvez nós não tenhamos ainda entendido. Porque a preocupação de Paulo era esta, eu não vou construir outra vez um prédio que já foi destruído. O prédio da lei foi derrubado pelo Senhor. Então nós vamos construir outra vez o prédio. Eu disse-vos que vocês recebiam a salvação pela graça, por meio da fé. Agora vou dizer que vocês têm que cumprir a lei. Então, afinal de contas, eu sou um charlatão. Não sei que tipo de mensagem vos estou a ensinar. E então Paulo diz, percebam uma coisa, nós, para a lei, estamos mortos e ela não tem peso sobre nós. Pense comigo, meu irmão. Pense comigo. Alguém é acusado de um crime. É levado a um tribunal. Está sob o peso da lei, certo? A lei pesa sobre ele. Não é? A pessoa está culpada, ela está culpada de acordo com algum tipo de lei. Existe um código que a condena. Ela é julgada e no fim do seu julgamento ela é considerada culpada. E o juiz passa a sentença, e a sentença é morte. Não há escapatória. E a pessoa então no dia marcado é levada até ao local da sua execução e ela é executada, ela é morta. Morreu. E agora eu pergunto aos irmãos, a partir do momento que aquela pessoa morreu, qual é a força que a lei tem sobre ela? Tem alguma força? O que é que a lei vai fazer em relação ao morto? Os irmãos já viram algum polícia prender um cadáver? Seria muito estranho, não era? Um polícia levar um cadáver lá para o seu local de trabalho. Onde eu trouxe aqui este cadáver? Temos que pô-lo na lei. Então como é que é? As pessoas estão completamente malucos. Isto é um morto. Como o morto não há mais peso sobre a lei já foi cumprida, já não há mais nenhum efeito. E o apóstolo Paulo então diz aos crentes, vocês não perceberam ainda que nós morremos para a lei. A lei não tem mais peso nenhum sobre nós, porque diante da lei nós já estamos mortos. Mortos como? Crucificados com Cristo. Quando nós aceitamos pela fé aquilo que Jesus fez por nós no Calvário, nós estamos crucificados com Ele. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. E quando Ele morreu por causa dos nossos pecados. Era como se nós estivéssemos a morrer. Só que nós não tivemos o sofrimento levou Ele. Então eu já estou crucificado com Cristo e morri para a lei. A lei não tem mais efeito sobre mim porque aquele sobre quem a lei podia ter algum efeito é um cadáver. Em relação à lei está morto. Lembro-me que o meu pai contava muitas vezes a respeito da sua conversão. E como sendo um jovem devasso, dado ao furto, pertencendo a uma gangue de rua, no Rio de Janeiro, morando numa favela,
Num domingo pela manhã, muito cedo, ele chegou em casa de madrugada. Tinha passado a noite do sábado na rua, e quando ele chegou em casa por volta das 5 da manhã, o meu avô estava na porta de casa com uma arma na mão, apontou ao meu pai e disse: rua. Se você voltar aqui, eu te mato. Não quero vagabundo na minha casa. Meu pai tinha 18 anos e ele desceu o morro naquele dia, o Morro da Formiga, fica no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E quando ele descia o morro, pensava na vida. 18 anos, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha trabalho, não tinha profissão, era um vagabundo, o pai dele tinha razão. Rua, não sustento vagabundo. Se não é hora de chegar em casa, não apareça mais aqui. Se voltar aqui, eu te mato. Deus foi tão bom, irmãos, que naquele dia, enquanto o meu pai descia ao morro, ele encontrou 2 jovens que pertenciam a uma igreja batista ali na Tijuca mesmo. E eles o chamaram: vamos à igreja, Francisco. E ele pensou na sua própria cabeça: bem, eu não tenho onde ir, não tenho onde ficar, não tenho onde comer. Vou ficar aqui com esses Bíblia, que eu vou pelo menos filar um rango. Ou seja, eu vou conseguir almoçar. E foi com eles, com o intuito de comer. E realmente eles deram-lhe o pequeno almoço, levaram-no para a igreja, para a escola dominical, participou no culto da manhã, levaram-no para almoçar, levaram-no à tarde para o ponto de pregação que a igreja tinha na rua, e à noite ele foi participar no culto. E quando a mensagem do Evangelho foi pregada, pela misericórdia do Senhor, ele entendeu a graça de Deus e a aceitou. E naquela noite, quando meu pai subiu outra vez o morro, chegou à porta de casa, o meu avô não estava. E quando a minha avó o recebeu, e ela disse: mas o teu pai disse que se você voltasse aqui você ia morrer. O meu pai respondeu à minha avó: papai não precisa mais matar, porque o Francisco que saiu daqui hoje de manhã está morto. O Francisco que saiu hoje aqui de manhã morreu, não precisa mais matar. O pai vai ver que aquele que voltou para casa é outro. E a minha avó, com um jeito de mãe, claro, lá convenceu o meu avô a dar uma outra oportunidade ao filho, e realmente a partir daquele dia houve uma transformação radical na vida daquele jovem, que acabou por contaminar toda a sua família e abençoar toda a sua família. Nós estamos mortos para a lei. O apóstolo Paulo não podia usar uma expressão mais forte para explicar esta verdade quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo. A lei não pode ter peso acima de um morto. Eu estou morto. Morri para a lei. Mas estou vivo, sim, mas a vida é outra. Porque a vida que eu vivo agora não é minha. Não é na minha força, não é na minha capacidade. Eu vivo na fé no Filho de Deus. Não é o meu ego. Não é o meu esforço. Não são apenas as minhas capacitações. É aquilo que Deus faz em mim. Porque eu estou agora unido a Cristo de uma forma tão profunda que Ele vive em mim. As decisões que eu tomo, as palavras que eu digo, as coisas que eu faço em sintonia com Ele. Então não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta vida eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É por isso que Paulo termina este texto dizendo assim: eu não posso voltar atrás. Não posso de maneira nenhuma mudar. Eu não posso estabelecer novamente as regras, as leis, os rituais, porque isso seria deitar fora a bênção, a graça, seria aniquilar a oferta extraordinária de Deus e dizer que, afinal de contas, Jesus morreu em vão. E isto eu nunca farei. Vamos, com esta compreensão do texto, propor aos irmãos uma nova leitura. Eu vou fazer uma leitura diferente, uma paráfrase, ou seja, uma tradução de acordo com a ideia e não o texto palavra por palavra. Esta paráfrase nós trabalhamos a partir do texto do pastor Eugene Peterson, na sua tradução da Bíblia, a Mensagem. E em português, para nós, depois de compreendermos aquilo que está sendo dito aqui, seria mais ou menos assim: Gálatas 2, de 15 a 21. Nós somos judeus de nascimento e não o consideramos gentios pecadores, ou seja, nós conhecemos a lei e os gentios não. Sabemos por isso muito bem que não somos restabelecidos à comunhão com Deus por meio do cumprimento de regras e leis, mas pela fé pessoal em Cristo. E como é que sabemos isto? Porque já tentamos.
Tentamos a lei e temos o melhor sistema de regras que o mundo já conheceu. Mas ficamos convencidos, por isso mesmo, que nenhum ser humano pode agradar a Deus plenamente por meio do esforço pessoal puro. Mas nós cremos em Jesus como o Messias, para que possamos voltar a estar bem diante de Deus, pela fé nele, e não por meio de atos de bondade. Mas se os que cremos para a salvação, baseados na obra de Jesus, somos chamados de pecadores, pois comemos como gentios e nos comportamos como os que não têm lei, então isto significa que Jesus estava errado? Ele é ministro do pecado? Ao nos libertar da lei, ele nos leva a viver em pecado? Essa é uma acusação tola e frívola. Se eu tentar viver pelas obras e apenas me esforçar para ser bom por mim mesmo, estarei a reconstruir a construção que eu mesmo já destruí. Seria, na verdade, um charlatão. O que aconteceu é isto. Eu tentei cumprir as regras, viver pelas obras e agradar a Deus dessa maneira e não deu certo. Desisti então de ser um homem da lei para poder ser um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazê-lo e me capacita para isso. E eu me identifico totalmente com Ele. Na verdade, eu fui crucificado com Cristo. O meu ego não está mais no centro da minha vida, não tem mais o controle. Não me preocupo mais em parecer bem diante dos outros, não fico ansioso para impressionar a Deus, de modo a ser aceito por Ele. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu estou a viver não é minha. Não sou eu que mando, não vivo pelos meus esforços, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Não volto atrás nisso, de forma alguma. Deveria ficar claro para vocês que voltar a uma vida de cumprimento de regras, de preocupação com agradar os demais, seria um abandono de toda a liberdade que o Senhor nos deu para viver com Ele por sua graça. Eu me recuso a fazer isso e repudiar a graça de Deus. Afinal, se uma vida de comunhão com Deus pudesse ser alcançada por meio do cumprimento da lei, então Jesus teria morrido inutilmente. Mas Ele não morreu inutilmente, irmãos. E nós louvamos ao Senhor porque a morte de Jesus nos libertou da lei, dos rituais e nos permitiu estar novamente em comunhão com Deus. Só a graça de Deus poderia fazer isto. Nós não merecemos tanto amor e nem tanto sacrifício, mas louvamos pela maravilhosa graça do Senhor. Amém?